Fala aí, Marvetes, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Demolidor Renascido, dessa vez do terceiro episódio da primeira temporada, A Palma da Sua Mão. E sim, eu falei primeira temporada porque a série foi renovada, né, pra uma segunda temporada e já começaram as filmagens, inclusive. Esse episódio foi dirigido pelo Michael Cuesta, pelo Aaron Moorhead e pelo Justin Benson. Como vocês já sabem, né, teve todo aquele negócio da reformulação da série. E o roteiro desse episódio foi escrito por Jill Blankenship e também, né, tiveram as cenas adicionais que foram escritas pelo showrunner Darius Cardapane, ok? Mas vamos lá falar, né, a review do episódio. Ele é dividido em duas frontes. Nós temos a fronte do Wilson Fisk e a fronte do Matt Murdock. Porque esse episódio é mais centrado no tribunal, no julgamento do Hector Ayala mesmo. Então, vamos falar primeiro do fronte do Wilson Fisk, né? Basicamente, tá tendo uma guerra de gangues entre as 5 famílias criminosas, né? E o Wilson ele soube sobre isso, porque teve um incidente lá de um caminhão que 2 pessoas morreram porque não pagaram pedágio, alguma coisa assim. E a Vanessa comenta que um deles, ou o Wilson ou ela, precisa manter a ordem. Mas o Wilson não acredita nisso. Ele diz, deixe que eles se matem. E a Vanessa fica pensando, mas e quem sobrar? Vai vir atrás de você pra te matar, não é mesmo? E aí, beleza. Passam alguns dias, né? 2 caras lá, os líderes, né, dessas gangues que estavam se matando, eles se encontram num pier. E quem vem intermediar esse encontro é o Buck. E basicamente ele veio, né, com uma folha lá de papel com um valor estipulado para que um dos caras pagasse o valor para o outro, para que as tensões parassem, né? Tipo uma restituição por causa do caminhão roubado, essas coisas, dos danos que houveram. E aí, o outro líder, ele se recusa a pagar esse valor e diz que se o Fisk acha que ele vai dar ouvidos ao garoto de recados, está muito enganado. E se quiser tratar de negócios, o próprio Fisk vem ali. Porém, o Buck, ele revela que, ele não trabalha para o Fisk, ele trabalha para quem manda. Então, numa das sessões de terapia lá da Heather, né, antes de começar, nós vemos que quem mandou o Buck foi a Vanessa. E o Wilson, né, ele descobriu sobre isso, ele fica bem chateado porque ele acredita que esse caos é necessário para construir uma ordem mais forte ainda. E ele pede pra Vanessa, não dá mais motivos pra ele não confiar nela. E a Vanessa fica pensando que o Wilson Fisk tá tentando puni-la, né, por estar traindo ele. E aí a Heather chega, né, pra terapia dos dois. Então vamos voltar, né, um pouco no tempo para o núcleo do Matt. Depois a gente continua o núcleo do Wilson Fisk, tá bom? Basicamente ele vai visitar o Hector Ayala lá na prisão de Riker, né? E os dois estão lá conversando. Ele não tá se alimentando porque a comida não tá chegando a ele. Ele tá apanhando de alguns prisioneiros. E ele comenta sobre as memórias que ele tem do lar dele, de Porto Rico, né? Ele até comenta sobre uma praia que tinha uma espécie lá de sapo chamado coqui, que cantava e parecia um assovio de um passarinho. E ele queria ouvir isso mais uma vez, né? Mas, enfim. Chega o primeiro dia do julgamento. O Matt acaba encontrando com o policial Powell. Então o Powell e o outro lá não morreram. O Matt só espancou os dois mesmo. E o Powell tá ameaçando explanar, né, que o Matt sabe lutar e tal. Aí o Matt, mas você mudou o testemunho, queria agredir, sei lá, uma possível testemunha e tal. Isso qual dos dois pesaria mais? Um advogado que sabe se defender ou um policial que supostamente está querendo se livrar, né, de uma testemunha? Aí o Paulo, né, fica todo sem saída, sai do banheiro e pronto. Começa o julgamento. O Paulo tá dando testemunho dele, dizendo que na noite de Ano Novo ele e o colega, o Shanahan, estavam lá na estação de trem, porque, Ano Novo, beleza, a galera tá um pouco mais dispersa, né, porém eles tinham que se separar para evitar algazarra.
Então, lá onde eles estavam, né, tava até tranquilo. Aí, do nada, chega o Hector, começa a agredir os dois e empurra o Shanahan pros trilhos até que ele é atropelado, né? Porém, o Matt fala, né, que ele tá deixando uma coisa bem estranha aí fora do testemunho, que é a presença de outra pessoa ali na plataforma, o Nick Torres. E aí ele comenta, né, que o Nick, ele é um informante da polícia, mas o Powell fica negando e tal. E com a audição dele, o Matt escuta alguns policiais lá no fundo do tribunal comentando que não podem deixar o Torres testemunhar. Então, beleza. O Cherry vai até o local onde ele intocou o Nick, né? Pra transportá-lo. Ele até fica, ai meu Deus, preciso dessa algazarra toda. Ele, ó, relaxa, você só precisa se acalmar. Toma um negocinho aqui e vamos pra fazer o seu testemunho. E é ok, só que eles estão sendo observados. E aí, né, o Matt fica esperando o Cherry chegar, né, com o Torres. Porém, o Powell, que saiu discretamente do tribunal, para o furgão que o Cherry tá e manda, né, ele abrir, mesmo o Cherry mostrando o distintivo lá da polícia, porque ele era um detetive, né, e se aposentou, e agora ele trabalha como detetive particular para Murdoch e McDuffie. Mas enfim, o Cherry abre lá, né, o furgão e tá vazio. Aquilo tudo era uma distração porque eles sabiam que iam tentar, né? Eles previram que a polícia ia tentar, né, dar um sumiço no Nick Torres. E aí, na verdade, o outro cara que tava lá com o Cherry, ele pegou um táxi junto com o Nick, eles chegaram lá no tribunal. O Nick, ele vai começando a contar a história, porém, ele nega algumas coisas. Tipo, ele admite que sim, ele fez algumas coisas escusas, porque ele tinha um filho e tal, enfim, essas coisas. E aí a polícia, né, considerou contratá-lo como um informante secreto, anônimo. E aí, supostamente, né, segundo o Matt, era para o Nick estar na estação de trem durante o ano novo para passar informações tanto para o Powell quanto para o Shanahan. Porém, o Nick, né, ele fica meio nervoso olhando para alguns policiais ali, né, como se eles estivessem com dele na reta. E aí ele simplesmente mente, falando que não, ele não estava ali na estação naquele dia. E, poxa, ele volta atrás no testemunho dele. E sem chances, sem opções, o Matt retira a testemunha, né? E aí, ok. O primeiro dia do julgamento acaba. Vai continuar em outros dias, né? O Matt, a Kirsten e o Cherry se reúnem lá na Murdoch e McDuffie pra debater quais são as chances deles. E tipo, beleza, os policiais devem ter chegado ao Nick Torres antes pra tê-lo convencido de alguma forma a mudar o testemunho. Alguma coisa eles sabem pra o Nick, né, ter se sentido pressionado. Porém, o Matt diz que isso não vai adiantar. Então a única opção deles é colocar o Hector no banco de testemunha pra contar a versão dele da história e apelar, né, pra a boa vontade do júri. E aí, beleza, o Hector vai, conta lá a história e tal. Porém, o Matt, ele vai lá e faz um negócio que foi muito arriscado mesmo. Inclusive, né, depois do episódio anterior, a Soledad, a esposa do Hector, né, ela ouviu os conselhos da Kirsten e do Cherry. Então ela foi e compareceu tanto no primeiro quanto no segundo dia de julgamento lá do marido dela, do Hector. E aí, tipo, o Matt, ele simplesmente vai lá e diz, olha, não é a primeira vez que o Hector arrisca a própria vida para salvar a de outra pessoa. E ele vai e revela na frente do tribunal inteiro que o Hector é o Tigre Branco. Pois é, tipo, fica um algazarra, uma comoção lá. O juiz Cooper chama o Matt e o Hogberg pra sala dele. E tipo, pô, foi hipocrisia do Matt, porque antes ele tinha pedido justamente pra deixar tudo do Tigre Branco longe do julgamento. E agora ele vai e traz isso. O Matt, tipo, alega que ele não tinha opções e que essa era a melhor chance que ele tinha de inocentar o Hector. Deixar que as ações dele falassem por si mesmo. Embora
que, revelando a identidade do Tigre Branco, tá praticamente colocando um alvo nas costas do Hector. Tanto é que ele vai se encontrar, né, com um cliente lá em Riker de novo, e ele comenta que não era o segredo dele pra contar. Tipo, não era o segredo do Matt pra contar pro mundo. Não, era o segredo do Hector. Mas, tipo, o Matt diz, olha, eu fiz o que eu podia, tipo, pra te inocentar. E eu tenho certeza que o júri vai ver isso, mas entenda que depois desse julgamento você não vai poder voltar a agir como Tigre Branco. Não vai mais poder botar essa máscara pra sua segurança e pra segurança da sua família. E aí o Hector explica que, tipo, não é só a questão da máscara, do traje, do amuleto, não. Ele é um herói, ele vai fazer o bem, ele vai se arriscar pelas pessoas, tipo, ele precisa fazer isso, porque é o dever dele para com a comunidade. E aí, né, até tem uns segmentos e tal. Isso eu tô curtindo na série, que eles ficam fazendo uns segmentos de reportagem mostrando a opinião do povo de Nova York em relação a tudo que tá acontecendo. Tudo que veio ao público, né? E, pô, a opinião em relação ao Hector, um senhorzinho disse, olha, eu tenho certeza que eles não vão dar um julgamento justo pra ele. Porque o cara é porto-riquenho, é vigilante, mas ele é uma boa pessoa, ele tá agindo de bem, e enfim, né? Beleza. Com o segredo revelado, né? O Matt e a Kirsten chamam um monte de testemunhas para testemunhar a favor do Hector, que são justamente civis que ele ajudou, inclusive policiais. E tem registros de polícia mesmo, de boletins preenchidos por policiais que foram ajudados pelo Tigre Branco. Inclusive um deles, né, é o oficial Morales. Será que é o pai do Miles? Enfim, né, não sabemos ainda, mas vai que, né. Então, todas as vezes, né, depois que todas as testemunhas falaram, o próprio Matt pergunta por que o Hector fazia isso. E ele responde, porque era a coisa certa a se fazer. E aí o Matt, né, dá um discurso lá final, dizendo que ele arriscou a própria vida porque era a coisa certa, ele ajudou policiais e ele é um herói, com ou sem a máscara de Tigre Branco. E aí, beleza. A galera sai, todo mundo do tribunal, porque o júri vai decidir, né? Tem até uma cena em que o Matt entra no tribunal que tá vazio e a iluminação, a fotografia, a cinematografia da cena faz com que o local pareça com uma igreja. Isso reflete também no personagem do Matt. Bem bacana, né, esse episódio. Tipo, eles conseguiram focar o episódio inteiro numa trama de tribunal, uma trama jurídica, e não ficou chato. Na verdade, eles equilibraram bem os momentos de tensão, né? E aí, todo mundo volta para dentro do tribunal e o veredito é revelado. Hector Ayala, o Tigre Branco, foi considerado inocente de todas as acusações. E aí ele chora feliz, ele abraça o Matt, abraça a Kirsten, a esposa dele também fica feliz. Inclusive no primeiro dia do julgamento eu esqueci de mencionar pra vocês, mas a sobrinha dele também apareceu. Só um easter egg, né? Porque nos quadrinhos eu não tenho certeza se é a irmã do Hector ou se é a sobrinha dele que assumiu o manto de Tigre Branco alguma vez. Podem ter sido as duas, mas eu não tenho certeza pra confirmar pra vocês. Inclusive, é revelado o que é que o Hector tava fazendo ali na estação durante o Ano Novo. Tipo, ele tava voltando, né, de um local porque ele comprou um apartamento pra a esposa, pra família dele morar, e ele queria que fosse uma surpresa. Tanto que isso comove mais ainda, né, a galera. Mas enfim, o veredito foi dado, o Hector foi inocentado, o Matt chama a Heather, né, pro apartamento deles, pra eles celebrarem, ele cozinha e tal. E aí ele até pega uma garrafa de whisky e comenta que ele e o Fogg sempre compravam... Eles fizeram meio que um trato lá na faculdade de advocacia, que eles comprariam uma garrafa de uma marca lá de whisky e só iriam abrir e beber assim que ganhassem um caso. Tipo, toda vez que eles ganhassem um caso, eles abririam a garrafa e beberiam. No começo, obviamente, foi bem raro. A garrafa demorou a esvaziar, mas enfim, né? E aí a própria Heather, né, propõe um brinde lá, tipo, em relação ao sistema funcionar, ao advogado brilhante, ao próprio Fogg, né? E, poxa,
É momentos como esse que fazem o Matt lembrar, né, que às vezes o sistema funciona. Porém, quem não gosta nada disso, do Hector ter sido inocentado, é o próprio Fisk, que já manda convocarem a Bibi, porque, poxa, esse caso foi totalmente contra a campanha anti-vigilante dele. E aí ele dá uma entrevista dizendo que o sistema judiciário é falho, que os vigilantes são uma ameaça, que ele leva a sério. E aí, né, enquanto isso, nós vemos o Hector lá na casa dele, né, vestindo o traje de tigre branco, pronto pra sair nas ruas de novo pra proteger os inocentes, quando alguém atira nele a queima-roupa. E essa pessoa tá com um colete com o símbolo do justiceiro. Pois é, e esse é o fim do episódio, minha gente. Será que é o Frank Castle? Provavelmente não. Provavelmente é alguém que o Fisk mandou. Talvez não seja alguém que o Fisk, porque a gente sabe que aqueles policiais tinham uma tatuagem do justiceiro no pulso, então pode ter sido algum deles. A questão é, alguém com o símbolo do justiceiro matou o tigre branco. Atirou nele. E por que eu digo matou? Porque o ator faleceu. Então nós não sabemos se isso foi uma mudança de última hora ou não. Porque, vamos lá, boa parte do que foi filmado originalmente foi mantido nesse episódio. Tanto é que o Michael Cuesta está acreditado como diretor e o Jill Blankenship está acreditado como roteirista. No caso, o Aaron Moore e o Justin Benson realmente só dirigiram cenas adicionais escritas pelo Dario. E, bom, quais foram essas cenas adicionais? Muito provavelmente a cena de terapia do casal. Nós não sabemos se a Sandrine Holt tinha chegado a gravar alguma cena assim, de novo. Mas a questão é que, obviamente, com o retorno da Ayala Dzur, a cena teve que ser regravada. E a cena final, né, que o tigre branco toma um tiro, estava originalmente na série, sim. Tinha vazado uma filmagem. Porém, a cena foi refilmada depois dessa reformulação da série, né? Então, nós não sabemos se originalmente o Hector sobreviveria ou não. Mas, muito provavelmente, o personagem vai morrer ou vão dar um jeito de se livrar dele e colocar outra pra assumir o manto do tigre branco, né? Inclusive, os créditos do episódio, eles batem no emocional da pessoa porque é literalmente o canto do Coqui, aquele sapo que o Hector mencionou no começo do episódio. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Falou. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.